Boa noite, pessoal. Estamos na nossa sala de oração. Sejam bem-vindos. Compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares. Vamos entrar nessa atmosfera. Vamos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Fala aí, pessoal, estamos aqui com a nossa sala de oração, nesse novo formato de também ter um estudo bíblico para que a gente possa orar no final. Então, bem-vindos nessa nossa reunião. Marcão, hoje a gente vai estudar o livro de Esther. Hoje a gente vai estudar o livro de Esther, é um livro muito legal mesmo, assim, as pessoas, eu acho que tem um pouco de
né, aversão a ele por algumas questões, mas ele é um livro muito, muito profundo, cara. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, vou rasgar meu coração aqui diante de vocês aqui, que eu me surpreendi demais estudando Esther. Ele é muito mais profundo do que Mas parece. quais são as objeções que você encontrou de pessoas que não gostam de Esther? Cara, eu acho que não gosto. Uma das coisas tem o preconceito de falar assim, não aparece Deus em momento nenhum. Mas é claro que a gente consegue perceber ao longo do livro várias intervenções divinas, né? A gente vê a mão de Deus agindo o tempo todo. E as pessoas também consideram que ele é um tanto folclórico, ele é mais uma história de amor ali, ele é meio que um novelão ali que acontece, algumas reviravoltas dignas de folhetim aí, entendeu? Aí tem essa coisa. Mas ele é um livro bem legal. Como diz a gíria aí, cara, eu fiquei impressionado. É impressionante. Vamos mergulhar nele aí, cara. Vamos entrar. Abre sua Bíblia aí com a gente, Esther, e vamos virar as páginas. Isso. Lembrando sempre aí da folha de comentário que já está aí na mão de vocês. Já está lá na descrição do vídeo e também no aplicativo da base. E das notas expandidas. É sempre uma tranquilidade que eu tento trazer para vocês, que eu falo algumas referências assim constantemente, mas elas vão aparecer aí nas notas expandidas. É muito Show. interessante a produção desse material. Eu espero que você também faça ele valer a pena. Se você também precisar de qualquer informação, né, sobre a base, sobre quem nós somos, tem aí o aplicativo da base. E também, se você deseja contribuir financeiramente, dando seu dízimo, a sua oferta, é aqui nas contas e também pelo PicPay da base. Beleza, Marcão? Vamos lá? Show de bola, cara. Vamos nessa então. Então, vocês já viram como é que o Vitor fica do meu lado aqui quando a gente está fazendo vídeo? Que aí ele fica folheando a Bíblia, coisa e tal. Eu acho que essa que é a postura legal de vocês aí de casa também. Vocês seguirem acompanhando o que a gente vai falando aqui para dar sentido, né? Sim. Para dar volume, para dar carne, para dar uma subjetividade, uma humanidade a todo o conhecimento que a gente está falando aqui. Então, da mesma forma que eu comecei Crônicas, eu vou começar o livro de Esther também. Ele é meio que um ponto fora da narrativa da promessa. A gente veio na narrativa da promessa, a gente viu o reinado, a divisão do reinado, coisa e tal. Aí eu falei que Crônicas é um epílogo de tudo que a gente tinha estudado antes. Esther também. Porque vem ali, aí a gente começa a falar assim do retorno do exílio, a gente fala de Esdras e Neemias, e Esther é aquele ponto fora ali. A gente tem essa sensação que a narrativa da promessa, Esther está um ponto fora. Mas não, esse é um primeiro ponto aqui que eu me fui surpreendido. Que na verdade ele fala um pouco, não sei, eu poderia falar assim que é um prelúdio ou um spoiler de como Deus trataria o povo dele, mesmo estando espalhados, né? Então, Esther acontece na Pérsia. Esther acontece na Pérsia. Quem leva os judeus cativos são os babilônicos. Depois dos babilônicos, os persas conquistam os babilônicos. Isso. E aí, Daniel profetiza no final da sua vida na Pérsia, e Esther se torna rainha da Pérsia. Isso aí. Então a gente tem um grupo de judeus que não voltou para Israel. Isso. Lembre-se bem, quando eu falei de Esdras e Neemias, era um livro só, eu falei que é o relato de 3 ondas aí de pessoas voltando para Jerusalém. E aí eu cito isso que a gente está falando aqui. Um grupo de judeus não voltou para Jerusalém, mas ficou lá, ficou na Pérsia, né? Ficou na Medopérsia, ficou lá naquela região. Não sei, eles construíram uma vida ali, eles conquistaram algumas coisas, algumas posições. Você vê aí que Neemias tinha uma posição de destaque, coisa e tal. Então eles preferiram ficar por ali e fazer a vida deles ali. Nós podemos falar então, que é uma frase que aí vocês que gostam de anotar, vocês que estão estudando com a gente, Esther é chamado de o livro da providência divina. Então, você não vê uma atuação direta de Deus tal qual foi no Egito, quando ele mandou as pragas e coisa e tal, para tirar o povo do Egito, mas você vê uma providência divina atuando através de alguns acontecimentos naturais e da ação humana. Você vê ali a providência divina através de instrumentos humanos e meios naturais,
para salvar o povo também. Então, é uma atuação divina, mas tem essa peculiaridade aí de Deus mesmo, esse nome Deus, não estar presente no livro. Deuteronômio 31:18, a tradição judaica usa Deuteronômio 31:18 como uma explicação de por que não se menciona o nome de Deus. Esse versículo, Deuteronômio 31:18, diz assim: esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. No entanto, embora tenha escondido o seu rosto, Deus não se esqueceu do seu povo e nem deixava de se interessar por ele. A gente percebe isso ao longo de todos os livros que a gente tem lido, né? Então ele é punido, mas em momento nenhum há uma quebra da promessa, em momento nenhum ele não é fiel com a promessa dele, né? Então é isso que eles levam em consideração quando eles falam aqui que não, Deus, ele não está presente, né, diretamente no livro, mas há essa providência divina o tempo todo. E já fica aí já esse exercício, essa pequena dinâmica para vocês aí, que é uma coisa divertida, e que eu vou mostrar para vocês ao longo do nosso panorama aqui, que é a gente perceber alguns acontecimentos e demarcá-los ele como providência divina. Pega uma cor diferente aí de marca-texto aí que você costuma usar, e toda vez que for uma providência divina, você marca ali. E ele é um livro muito divertido, tem algumas coincidências e algumas reviravoltas assim que são bem legais mesmos, né? Então, enfim, eu geralmente começo a narração dando um contexto, mas o livro de Esther, ele já tem um contexto nele, que é o capítulo 1. O capítulo 1 mostra o contexto ali de todo o desenvolvimento da história do livro de Esther. E é bem legal. Para vocês que gostam de literatura, para vocês que gostam de história, assim, é legal você ver o panorama, que quando você abre o livro de Esther, ele tem uma simetria muito grande. Ele mostra assim, uma decadência do judeu ali, no caso Mardoqueu, até o momento que tem aquela reviravolta ali no capítulo 7 ou 8, quando Amã tem que honrá-lo, e aí você vê da mesma forma como os capítulos se desenvolveram numa decadência, agora ele se desenvolve numa crescente. É muito legal a gente perceber essas simetrias aí. Depois eu posso escrever isso de alguma maneira para ficar mais claro o que eu tentei falar aqui. Então, o contexto do livro está no capítulo 1, é uma história muito famosa, é uma história muito conhecida, tenho certeza que vocês conhecem aí perfeitamente. Começa então com o rei Assuero, era um dos reis Xerxes. Vocês lembram quando a gente falou de Esdras? O Anderson falou com a gente que Xerxes não era um só, mas uma dinastia, né? Então esse aqui começa aqui com o rei Assuero, que depois de 3 anos de mandato, de reinado, né, ele decide fazer um grande banquete aí para fazer uma festa, para ostentar mesmo todas as suas conquistas, o seu reinado, o seu castelo, a sua fortaleza e coisa e tal. E para vocês terem ideia, essa festa aí durou 180 dias, com vários príncipes de várias províncias que ele dominava. 6 meses de festa. 6 meses de festa. O que você acha, Marcão? Cara, 6 meses de banquete. Cara, é inacreditável pensar nisso, hein? Eu não conseguia... Farra com dinheiro público, né? Exatamente, cara, uma farra com dinheiro público. E aí, no final desses 180 dias, ele abre os portões da fortaleza e deixa todo mundo entrar, que até então era só para os príncipes e nobres. O Império Medo-Persa aqui tinha cerca de 120, eu não sei o número exato, províncias. 127 províncias. 127 províncias. Então eram os príncipes e os nobres. Até a Etiópia. Viu? Da Índia, né, que quem joga War aí sabe exatamente onde fica a Índia ali, então da Índia até ali o chifre da África ali, né? Então uma extensão bem grande de terra. E aí depois desses 180 dias ele abre os portões e dá mais 7 dias de festa agora para o povo inteiro. Então tinha essa muita ostentação. Por que eu estou ressaltando tanto essa ostentação? Porque esse é o motivo também que ele começa aí com essa cena. Eu acho que a gente pode retomar aquela nossa ideia de pensar os livros como uma série ou como um filme,
para a gente conseguir visualizar bem, né, o desenvolvimento da história. E aí ele queria ostentar e ele chama a rainha dele, que era muito bela e coisa e tal, para ostentar também. Ele tratou a mulher ali como um objeto e queria ostentá-la, queria mostrar para os restantes do reinado dele. Um autor em específico, eu geralmente olho 3 livros para falar com vocês aqui, trocar essa ideia. Um dos autores, somente um deles, fala que estava rolando bacanal ali. Era uma festa ali, era uma orgia pesada. E aí ele chamou para ostentar neste momento. Aí ela não quis ir por conta... Mas só um autor fala isso. Os demais não. Os demais falam que foi mais pela dignidade real dela, porque a tradição assim não permitia que ela fosse naquela reunião cheia de homens e coisa e tal. Então, tem esses 2 motivos aí de por que Vashti, numa atitude aí muito afrontosa, não foi lá. A rainha se chamava Vashti. Pelo menos é o nome que se ressalta, que se refere a ela na Bíblia ali. Eu não sei se é o nome exatamente, ou tal qual Xerxes, é um título, né? Mas Vashti, se refere a ela como Vashti. Ela se recusa, ela tem essa atitude aí afrontosa, né? Essa atitude aí de peitar o convite do rei e falar que não vai. E essa atitude, assim, causou um reboliço muito grande naquele momento, ali no Império, né? Causou um falatório muito grande, porque era inimaginável. Os reis, tenho certeza que vocês sabem, eles eram quase tratados como uma divindade. Então, a vontade do soberano era absoluta, né? Eles não poderia ser questionada dessa maneira. E como foi num momento que estava todo mundo vendo, acabou ficando feio para ele. E aí ele pede conselho para os seus sábios, assim, o que ele deveria fazer, né? E aí ele toma aí os conselheiros dão a sugestão dele banir a rainha Vashti da sua presença, ou seja, ele nunca mais entraria na sua presença. E um dos motivos que os conselheiros falam disso é que esse exemplo da Vashti poderia ser, todas as mulheres nobres do Império poderiam copiar, Influenciar negativamente, né? poderia influenciar negativamente as mulheres e aí ia causar uma desestruturação ali na sociedade da época, né? É um livro bem progressista, assim, né? A gente pode aplicar hoje algumas ideias aí, que a gente poderia conversar sobre isso também. E aí, lá no versículo 22 do capítulo 1, o rei faz um decreto proclamando que todo homem deveria mandar na própria casa. Então, foi necessário que ele fizesse esse decreto, que escrevesse em todas as línguas, enviasse para todas as províncias, para tentar conter a influência da Vashti, da atitude da rainha de negar ali a ordem do seu senhor, né, do seu rei. Porém, passa algum tempo e aí é o relato, né, que o rei sente saudades. Porém, ele não pode chamar de volta. Como eu falei, a vontade do soberano, ela era divina, né? Ela não poderia ser contestada. Ele sente saudade, coisa e tal, dela, e aí os conselheiros falam assim, você não pode chamar de volta, mas ele sugere aí fazer um concurso, um processo seletivo. Miss Pérsia aí, para ter uma nova rainha, né? E aí, cara, a gente precisa sempre, como eu já falei em outras oportunidades, a gente precisa ler o livro com o contexto da época diante dos nossos olhos. E na época não era considerado uma desgraça para uma jovem fazer parte do harém do rei. Não era considerado. Na verdade, era até uma boa. Ela ia viver melhor do que a maioria das suas contemporâneas ali. E Esther, que era judia, ela era bonita, mas além de bonita, ela era muito inteligente também. Na Bíblia tem esse relato que onde ela ia, ela tinha desenvoltura. Eu acho que é isso que eu entendo ali quando eu leio. Ela tinha desenvoltura, ela tinha simpatia, ela era uma pessoa que conseguia transitar ali nos afazeres reais ali, sacou? Na rotina real, né? Então ela era bonita, inteligente, judia. E ela é uma das candidatas aí que passam 12 meses num tratamento de beleza até que o rei pudesse escolher. 12 meses ali na estética da Geise,
não é isso? 6 meses mergulhada na mirra, né? Umas coisas assim. 6 meses na mirra. Devia ficar cheiroso. Sim. Um tratamento com óleos e coisa e tal. Natiele, Natiele e Geise aí né? estavam fazendo Trabalhando essa ali parada aí. integralmente. Isso. E aí Esther já se destaca. O rei gosta dela mais do que todo mundo. Aí dá para ela coisas que nenhuma outra tinha. Uma alimentação melhor, alguns criados e coisa e tal. E Mardoqueu, quando ela é escolhida e coisa e tal, né, ela tá ali, tipo assim, ela é uma das finalistas, vamos dizer assim, só pra gente entender. Mardoqueu fala para ela assim, para ela não contar para os outros que ela era judia. Mardoqueu é um personagem que entrou aqui, eu não introduzi ele a vocês aqui, mas ele era, alguns falam tios, outros falam primo de Tio. Esther. Acho que é tio. Eu acho que é tio. Então eles falam tio de Esther e que criou Esther. Ela perdeu os pais, coisa e tal, e foi o criador. Esther era órfã, né? Esther era órfã Vale a e pena a foi gente criada. destacar esses detalhes, porque no final da história vai fazer sentido que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo também Sim. da sua Bíblia aí, ele cuida de Esther e trabalha para que ela se torne uma princesa, mesmo sem saber de que recompensa que ela viria, e também sem estar fazendo aquilo para provar para alguém, né? Então não estava ninguém vendo, era uma menina sozinha, uma menina sem pais. Então, assim, ele não estava fazendo aquilo com um interesse. Então, isso aí, no final da história, é legal, por causa das recompensas, né, que Mardoqueu, Mordecai recebe, mas também é um parâmetro para a gente em como nós lidamos com a igreja. Porque Esther e Mordecai, para mim, é um grande exemplo de amigos do noivo. De como que alguém prepara a noiva para o rei. Sim. Show de bola, cara. Muito bom. Muito bom insight aí, muita boa percepção. E aí, cara, é que eu tirei um primeiro ensinamento para mim, que eu anotei na minha folha aqui, um primeiro comentário para mim, e que talvez vocês já tenham vivido isso também, mas nós como crentes, como cristãos, assim, eu na minha adolescência, eu cresci assim com uma imposição assim dos pais e da liderança muito grande, de ensinos mesmo, que a gente não poderia nos envergonhar de ser, de falar para os outros que é crente, né? Aí usavam alguns textos que falavam, se você se envergonhar hoje, né, quando você for julgado, vou me envergonhar de você também, tinha essa coisa assim. Então, eles até usavam uma expressão de ser um crente 007, eles tinham essa piadinha assim de pastor, que é bem ruim, que aí falava assim, ninguém sabe na sua escola que você é crente, coisa e tal. E aqui você vê que Mardoqueu fala para ela não contar para ninguém que ela é judia. E aí eu fiz esse paralelo assim com esse evento que eu vivi, né, esses episódios que eu vivi, com essa coisa dela não contar que ela é judia. E aí eu li no comentário, que eu achei legal aqui, aí eu copiei para mim, eu fiz minhas palavras, que às vezes ficar em silêncio até que a gente ganhe o direito de ser ouvido é uma boa estratégia. Então ela ficou em silêncio até o momento que ela ganhou poder e direito de ser ouvida. Aí quando ela se tornou rainha, quando ela já tinha moral, aí ela revelou, saca? Eu achei que é bem legal também, é uma boa estratégia também. Mas nós sempre podemos deixar que os que estão à nossa volta ver a diferença que Deus faz em nossas vidas. Eu achei muito legal isso daqui. Não é... Claro que eu não estou falando assim para você esconder isso ou ter vergonha, não é disso que eu estou falando, mas também você tentar colocar isso goela abaixo nas pessoas também é bem... Eu acho que é tão prejudicial quanto, né? Você chegar num ambiente de trabalho novo, seu primeiro dia, e falar assim, eu sou crente, eu acho que é tão prejudicial quanto, entendeu? Mas é só uma reflexão que fica para vocês, fica para a gente aqui. Acontece então, a história segue e a Esther, olha só quem diria, ela ganha esse processo seletivo, esse concurso de beleza, e ela é coroada. O rei então coloca a coroa aí na cabeça de Esther. Essa foi a primeira providência divina que eu destaquei aqui ao longo da história. Eu vejo perfeitamente a mão de Deus nisso, ela sendo escolhida, né? Logo em seguida, assim,
no texto muito próximo um do outro, um acontecimento do outro, ela é coroada e logo em seguida tem uma outra providência divina que é muito legal, é que Mordecai, ou Mardoqueu, ele estava no lugar certo na hora certa. Tem um relato que ele ia todo o tempo, ele ia direto ali no prédio onde ficavam as concubinas ali, o harém dele, para pegar notícias de Esther. E aí acontece num desses episódios que ele escuta duas pessoas ali tramando, conspirando a morte do rei. Ele vai lá, avisa para Esther, e Esther avisa para o rei. Segura esse episódio aí, que no final, depois ali, ele vai ser muito importante. Mordecai, então, salva a vida do rei neste momento. Eu acho que é uma segunda providência divina aí, ele está no lugar certo e na hora certa. Em paralelo com isso, são vários personagens aí que as histórias vão se desenvolvendo de forma paralela, né? Surge um outro personagem que é Amã. Amã, ele sobe ao poder, e aí eu fiz um paralelo, assim, que ele é tipo José. Não tem José do Egito? Que ele é o segundo homem, ele é o primeiro aí depois do faraó. Amã é o primeiro depois do rei. Ele é o segundo homem do reinado. É ele que organiza tudo, ele que administra tudo. Só que no final do livro, esse cargo vai ser ocupado por Mardoqueu. Segura aí, eu me adiantei, né? Mas segura essa informação aí. E aí, quando ele chega nesse poder, uma outra coisa que era muito comum nessa época é aquele costume das pessoas se curvarem diante de outras, né? E isso era comum e Amã exigia que os seus suboficiais faziam isso. Mas Mardoqueu, ele achava que essa honra era devida somente a Deus. Ele não deveria se curvar diante de ninguém e ele se recusa a se curvar diante de Amã. Cara, um ressalto que eu preciso fazer aqui, que ele não se curvou diante de Amã porque eles tinham mesmo essa ideia de divindade para os governantes. Se fosse algo somente cultural ou civil, talvez, é uma provocação que eu deixo, mas talvez, eu não estou afirmando, mas talvez ele se curvasse. Mas como tinha essa ideia de divindade mesmo, aí ele não se curvou não. Eu acho que é algo muito mais de adoração do que simplesmente uma compreensão civil, né? Para Mardoqueu, essa era uma honra somente a Deus. E aí linka com Atos 5:29, que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Cara, eu não sei, tem alguma polêmica nisso? Porque na Bíblia também fala sobre toda autoridade instituída por Deus e coisa e tal. Mas... sim. Cara, isso aí eu acho que de repente, é um universo, na verdade, né? Completo. Porque o fato da autoridade ser instituída por Deus não justifica tudo que a autoridade faz, porque a autoridade, ela serve a Deus tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Sim. Então, isso é para a gente olhar para a autoridade de forma crítica e fazer o que a palavra de Deus nos pede para fazer, que é orar e abençoar. Isso. Honrar, respeitar. Mas também nos impede de acabar idolatrando a autoridade e achando que a autoridade, porque ela foi instituída por Deus, ela é intocável ou inquestionável. Sim. Ainda mais numa democracia, né, cara? Porque aqui é um contexto de monarquia. Isso. No contexto de democracia, a maior autoridade é o povo, não é a autoridade, né? Isso. Então, a gente vive em tempos difíceis de navegar. Sim, cara. Com as escrituras. Então, assim, cara, isso é uma conversa enorme. É uma conversa, uma porta difícil para entrar, né, cara? Mas é legal pensar sobre isso. Isso. Mas, para vocês aí, uma coisa que é tácita, numa hierarquia de valores, Deus vem primeiro. Mas Deus explica pro pessoal o que é tácita, Marcão. Tácito é o que é natural, né? O que é normal para você, né, cara? Aí, anota aí. Desculpa, gente. Então, Amã, uma outra questão que eu achei legal também, que eu descobri, Amã, ele era amalequita, que era uma raça amaldiçoada. Quando Noé, os 3 filhos dele, Noé, Cã entra, o vê nu, e aí Noé fala assim, você é maldito, você vai trabalhar para os seus irmãos.
Então, a Malequita era um dos que de Canaã ali. Então, ele era essa raça amaldiçoada. E talvez também, talvez isso colabore aí com a explicação de tanto assim, explicação para todo o resto do livro. Tanto a postura de Mardoqueu de não se curvar diante dele, falar assim, não, você é uma raça amaldiçoada, de acordo com a tradição judaica, como a vingança e perseguição de Amã ao povo judeu. Ora, talvez uma vingança pela história ou uma vingança mesmo ali de, né, você não vai se curvar diante de mim, então aí inflama, o coração dele se enche de fúria e aí ele quer se vingar e perseguir o povo judeu. Amã, então, como era o segundo ali, então a gente consegue perceber que ele tinha muita moral com o rei. Ele manipula o rei, ele manipula as ideias do rei ali para, né, extirpar, para exterminar, né, toda a raça dos judeus. Está ali no capítulo 3, ali, logo no início a gente vê toda essa conversa ali, né? E aí ele tem essa conversa falando assim, ó, tem um povo, que aí é muito parecido com o Êxodo de novo, né? Ó, tem um povo aí no meio de vocês que está crescendo, coisa e tal, né? Se você não der um jeito agora e tal, esse é o papo de Amã com ele. E aí tem uma coisa que é muito legal assim, né? Tem uma percepção que ele fala assim, olha, se custar alguma coisa exterminar esse povo, eu vou repor a Casa da Moeda, eu vou repor tudo que o Tesouro Nacional gastar, né? E aí o rei fala que não, o rei fala assim, não, pode fazer do jeito que você quiser, e aí inclusive entrega o selo para Mardoqueu. Uma coisa assim que eu já conhecia a história, mas eu não tinha percebido, eu não tinha pensado nisso, é que Israel, lembra que o Vitor falou, que ia da Índia até a África. Israel era uma das províncias. Então, quando ele fala assim, ó, poderia matar todos os judeus, eram todos os judeus mesmos. Então, ia acabar com tudo mesmo, cara. Sim, o espírito do antissemitismo, ele se levanta em cada geração, né? Nessa geração, através de Amã para exterminar os judeus. E aqui, o plano dele era totalmente viável, porque os judeus, tanto os do exílio quanto os que voltaram para Jerusalém e reconstruir Sim. Judá e o templo, estavam debaixo do governo de Assuero. Isso. É incrível. No final, vocês vão ver que a solução para isso é um decreto que fala que eles poderiam se defender. Então, esse primeiro decreto aqui não dava nem o direito deles se defenderem. É inacreditável, cara. É muito terrível assim, esse decreto, né? E aí, vou voltar aqui uma conversa então, porque quando a gente falou sobre isso, não foi a primeira vez que a gente citou isso de em toda geração tem alguém querendo perseguir os judeus. Os planos escatológicos estão ligados ao povo judeu, a gente sabe disso, né? A gente já estudou isso muito. Mas quando a gente falou isso logo nos primeiros livros, eu vi desculpa, gente, eu vi no chat que teve alguém que perguntou assim, toda geração não, e hoje? E hoje? Eu falei, ué, hoje tem alguém perseguindo o judeu? Eu acho que tem. Cara, é só você abrir o Twitter, né? Ou você ler as notícias. Se você vê qualquer coisa que Israel faz ou quer fazer, a ONU reprova. Sim. Tipo assim, a ONU ela é favorável a estados literalmente terroristas. Isso. E sanciona Israel como estado terrorista. Então, assim, existe sim antissemitismo, é um problema real, né? É uma das maiores crises do nosso dia e que só vai crescer. Por isso que a gente precisa agora entender o plano do projeto de Deus, que inclui a nação de Israel, para que nós não sejamos pegos na narrativa contra, né, a nação de Israel. Sim. Porque hoje eu vi, por exemplo, um vídeo, cara, que era tipo, agora nos Estados Unidos, nessas passeatas do Black Lives Matter, né, tipo, das vidas negras que importam. E aí o cara tá falando lá, não sei o quê, porque a vida dos negros importa, beleza. E aí o cara tira uma bandeira palestina e fala, vamos matar os judeus, inclusive, porque eles são nossos inimigos. Tipo assim, cara... Rapaz, nessa linha aí também, eu já teve uma manifestação na UFES ali, e eu estava ali observando coisa e tal, né, que eu me interesso pelo assunto, coisa e tal, assim, eu sou um entusiasta, e aí eu recebi um panfleto.
E aí no panfleto estava assim, né, Marielle, coisa e tal, né, contra a morte de mulheres e coisa e tal. E aí no verso do panfleto estava assim, Palestina livre. Aí eu falei assim, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive na Palestina mata mulher pra caramba, cara. E aí é, Cara, na verdade, assim, se numa pauta a gente não destacar o evangelho, sim, o inimigo vai destacar a pauta dele. Então, ele mescla Palestina, que é uma pauta ok, que é uma pauta justa, e ele levanta antissemitismo. antissemitismo. Então, assim, a questão não é resolver o Estado palestino, a questão é destruir o Estado de Israel. Isso. Então, assim, beleza, se a gente não tem o evangelho na causa negra, o diabo vai colocar no meio disso, destruir Israel. E para a gente talvez não faz sentido, por causa do que a gente não circula, né, num ambiente onde isso seja um assunto, mas o antissemitismo é uma realidade hoje, né? E inclusive o motivo tipo assim, o motivo da existência de muitos países ao redor da nação de Israel é destruir Israel. Então Sim. é real e vai escalar. E a igreja precisa se posicionar em relação a isso agora, Show, para cara. que a gente possa se posicionar ao lado de Israel então. Então, massa, cara. Beleza, voltando aqui então para Esther e a história. Amã, ele lança sortes para decidir a data do massacre, né? Isso é importante falar porque o que ele usou para lançar a sorte ali foi não sei, um dado chamado Pur. Eu não sei se é um dado, né? Mas era Pur. Aí dá origem à festa de Purim depois, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Por que ele lançou essa sorte aí? Cara, tanto a ideia de lançar sorte, como também a de restituir o Tesouro Nacional, fazem parte da artimanha de Amã para convencer o rei. Os reis da época tinham esse costume místico, né, antes de sair para a guerra, jogar a sorte. Né, os próprios judeus mesmo, com o Urim, o Tumim, que eu já falei aqui em outro vídeo. Se você não sabe o que é, procura, eu acho que em Esdras está lá, procura lá que tem a explicação. E também eles gostavam muito de dinheiro. Lembra que a narração começou com ele ostentando dinheiro. Então eram dois pontos assim bem centrais no convencimento, né? Então na cabeça de Amã, as duas coisas fariam o rei aceitar melhor a proposta de extermínio do povo judeu. Amã esperava, e aí eu te pergunto, né? A pergunta que fica quando a gente lê é: de onde que Amã ia levantar esse dinheiro todo? Porque era uma quantidade muito vultuosa, né? E fica claro também na leitura que ele esperava levantar isso saqueando os judeus que seriam mortos. Quando os judeus fossem mortos e exterminados, ele ia saquear as famílias, coisa e tal, para pagar esse dinheiro. O decreto é lido publicamente, esse decreto, né, é traduzido para as várias línguas, é lido. Mardoqueu fica sabendo e se veste de pano de saco e tal, e fica amargurado, chora, se lamenta, coisa e tal, e ele vai para a entrada do palácio, em sinal de amargura. Desculpa, gente, amargura. Ele senta ali na entrada com um pano de saco, todo sujo, coisa e tal. E, de forma geral, generalizada, o terror toma conta de toda aquela província ali. Tem um servo de Esther, um eunuco de Esther, que vê o tio dela nesse estado de humilhação lá na porta, e vai até ele, e vai até a Esther e fala: seu tio está dando vexame ali na porta ali, ó. Não pode não, na frente do palácio não pode não. E aí ela vai lá, pergunta o que está acontecendo, manda roupa, coisa e tal, e ela não vai. E aí ele fala que não vai trocar de roupa, coisa e tal, até que ela vai até ele, e aí eles têm esse diálogo que é o capítulo 4. E o capítulo 4 é o principal ensino desse livro aí, é algo que a gente pode pegar para a gente mesmo, princípios que a gente pode pegar para a gente, né? E tem alguns que eu gostaria de destacar, não só um, alguns. E aí o Mardoqueu pede para Esther, né? Aí eu vou desconstruir de repente a história, a forma que está colocada ali nos capítulos ali, para ficar mais fácil da gente entender. Mardoqueu pede então para ela interceder, e aí ela fala que a princípio que não. Mas por que não? O natural estava desfavorável. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí na folha dela aí, o natural estava desfavorável. Que natural era esse? As pessoas não poderiam entrar na presença do rei de qualquer maneira,
Se entrasse e o rei não gostasse, ela ia ser morta. Então esse é o cenário. O natural estava desfavorável. Quantas vezes na sua vida aí o natural está desfavorável para você viver como discípulo? Né? Lembre da pregação do Vitor do último domingo aí, né, cara? Então, há sofrimento, né, caras? Há angústias, né? Então, o primeiro ponto é esse: o natural estava desfavorável. Ela é confrontada por Mardoqueu. Segundo princípio muito legal, ele demonstra uma fé muito cuidada, muito grande no cuidado e na proteção de Deus. Ele tem essa fé aí que é muito grande, que ele fala assim: se não for de você, vai vir livramento para Israel de outro modo. Essa fé no cuidado do Pai, uau, cara! Eu acho que é fundamental a gente ter essa confiança para a gente conseguir viver nessa terra, viver num contexto onde o natural é desfavorável. Viver na nossa atualidade hoje só é possível se a gente tiver fé nesse cuidado. E um terceiro ponto é quando ele questiona a Esther, falando assim: não é para este tempo que você chegaste a esse reino? Essa pergunta eu faço para vocês aí também. Não é para este tempo que você está onde você está? Onde é que você está hoje? Você está trabalhando aonde hoje? Você está transitando por quais lugares hoje? Não é para esse tempo que você foi colocado aí? Essa pergunta, cara, ela precisa incomodar vocês. Ela precisa causar transtorno. Se ela não causar transtorno a vocês, sei lá, eu acho que você ignora um propósito divino, né, cara? Então precisa que tenha esse incômodo, né? Esther, então, é convencida por esse questionamento de Mardoqueu, e ela pede para que o povo todo se mobilize em um jejum de 3 dias. Aí, outra presença divina. A gente não vê a palavra Deus, mas, ora, se ele jejuou e se ela estava orando, jejum e oração caminhavam juntos, né? Então tem a presença divina ali. E aí essa frase que é maravilhosa para os nossos tempos, e já que a gente estuda sobre os fins dos tempos, cara. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Uau, essa fala é sensacional, cara. Está lá no capítulo 4, no versículo 16. Ela fala assim: beleza, então eu vou lá falar com o rei. Se eu morrer, morri. Eu acho que isso que é ser um mártir, né, cara? Isso que é ser alguém que se entregou completamente à sua vida. E aí, olha a conclusão que eu chego desse capítulo 4 todo aqui. A frase não é minha, mas a conclusão é muito clara. Olha só, uma frase legal mesmo, assim, para vocês anotarem, escreverem aí no chat do YouTube que está rolando e, sei lá, twittar essa frase aí e colocar no Instagram. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Porque então ela ora, ela promove o jejum, mas ela age também. Tem a ação, tem a atitude de ir lá, né? Então tem esses dois aspectos. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Porém, aí eu completei, nós também devemos evitar os dois extremos, não fazer nada ou querer fazer tudo. Então a gente precisa se encontrar neste caminho aí. A gente nem só orar, nem só agir, nem achar que não tem que fazer nada, nem achar que tem que fazer tudo, mas nós precisamos articular ação e fé. Nós precisamos articular oração e fé. Esther vai até a presença do rei, o rei é favorável a ela, estende o cetro na direção dela, de novo uma providência divina, não tinha nada que obrigasse o rei a fazer isso. E aí ela articula a forma de pedir para salvar o povo. O rei fala assim: pede o que você quiser, até a metade do meu reino. Só que ela não pede no momento ali não. Ela tem todo um esquema, que é a parte da ação que eu falei. Então ela orou, o povo estava orando, estava jejuando, mas a ação agora. Ela convida tanto o rei e Amã para 2 banquetes. Um naquela noite mesmo e o outro na hora do almoço no outro dia. Entre o primeiro e o segundo banquete acontece aí 2 episódios primordiais, eles acontecem paralelamente. Amã, depois do fim do primeiro banquete, ele fica todo se achando pra caramba, muito altivo, né? Com muito orgulho de si mesmo, e ele vai embora. Mardoqueu está ali na saída ali, nem olha para ele, não se curva de novo. Ele fica irritado, vai para casa, e a esposa dele sugere assim: quer saber?
constrói uma forca aí e manda matar Mardoqueu amanhã mesmo. Não espera até o dia que saiu lá no Purim, não. No Pur. Desculpa, no Pur. Mata amanhã mesmo aí na forca que você construir. E ele começa a construir mesmo. Paralelo a isso, aí volta aí um pouquinho, paralelo a isso, uma outra providência divina. O rei tem uma insônia, o rei não consegue dormir. Ele foi para o banquete junto com a Amã foi embora, ele foi para o quarto dele dormir, só que ele não consegue dormir. Aí ele pede o eunuco para ler as crônicas do seu reinado. E, por uma coincidência inacreditável, ele lê a parte, lembra que eu falei para vocês segurarem aquela informação, ele lê justamente a parte que Mardoqueu salva a vida dele. E aí ele fala assim, o que foi feito de Mardoqueu? Qual honra que foi dada a ele? Né? E eles falam assim, não foi feito nada com ele não. E aí fica por isso mesmo. No outro dia, Amã volta, e aí Desculpa, gente. Então a gente percebe aí várias atuações divinas, providências divinas. O que me leva lá para o versículo 28 de Romanos 8. Vocês lembram daquele versículo? Eu vou ler para vocês aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem várias formas de agir. A própria criação já é uma forma dele agir. E as coisas naturais que vão acontecendo na nossa vida são a forma de agir. Mas também existem mais duas formas que eu pensei assim, rapidamente. Né? Então, tem a forma natural, que é a criação dele, tipo assim, a lei da gravidade. Então, se esse copo cair no chão, não é uma intervenção divina. Mas é intervenção divina porque foi ele que criou a gravidade, entende? As formas naturais, mas também tem milagres. Uma pessoa doente que ficou milagrosamente curada. Mas também tem essas providências divinas que a gente vê aqui ao longo do livro de Esther. Que não é um milagre, mas também não pode ser só natural esse monte de coincidências aqui, entende? Por isso que a gente chama de providência divina, uma intervenção divina no natural. Na história. Na história. Show de bola? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, os resultados, a nossa vida é um resultado do controle soberano de Deus. A nossa vida é isso. Quando teve a base saiu e fez um tour pelas várias igrejas aí de Vitória, o Vitor pregou muito sobre isso também, dele ser um autor perfeito. E a nossa vida é fruto dessa autoria, né, dessa soberania de Deus em nossa vida. Então, Amã volta no outro dia e o rei pergunta para ele assim, Amã, o que você acha aí que poderia ser feito aí para honrar alguém? Amã acha que o rei está falando dele mesmo. E essa é uma parte engraçada, assim, uma ironia que tem na Bíblia, assim, que eu pelo menos acho engraçado. Assim, Deus é um cara engraçado. E aí ele fala assim... Aí ele sugere um monte de coisa muito cafona, de roupa, de cavalo e coisa e tal. E aí o rei fala assim, beleza então, faz isso com Amã. E esse é o ponto-chave do livro. Esse muda. É aquele ponto da nossa novela. Faz isso com Mardoqueu, não? Faz isso com Mardoqueu, isso. Eu falei... Faz isso com Amã. Desculpa então, cara. Manda Amã fazer isso com Mardoqueu. Amã fazer isso com Mardoqueu. Esse é o ponto aí daquela... Sabe aquela sua novela que você assiste na Globo, coisa e tal, ou em qualquer outra TV aí, que tem aquela menininha sofrida, coisa e tal, aí de uma hora para outra ela tropeça num bilhete premiado e fica milionária? Então, este é o ponto. Esse aqui é o ponto que Mardoqueu está lá, sofrendo na frente do palácio, e de uma hora para outra, o rei manda Amã honrar Mardoqueu. E daí para frente, é só vitória. Só vitória. Daí para frente, é só alegria. E aí tem um versículo de Provérbios que eu achei bem legal para ilustrar isso, porque... Aí, beleza, isso foi de manhãzinha. Aí rola, Amã e o rei vão para um almoço, para o banquete ali, que a Esther convida os dois de novo. E aí a Esther fala que ela é judia, coisa e tal, e fala que Amã que articulou para matar o povo dela, inclusive ela. Aí o rei fica muito irritado, vai para uma varanda, coisa e tal. Amã se joga, ou se prostra, ou ajoelha, eu não sei exatamente como se dá a cena, não. Mas aos pés ali de Esther. Quando o rei volta, o rei fala assim, olha, você está tentando abusar dela na minha frente aqui, cara? E aí, ela fala assim, o que eu faço com Amã? E aí um eunuco fala, tem uma forca pronta ali, porque não for. Essa ironia é muito maravilhosa, né? E aí tem esse versículo de Provérbios ali, Amã morre na própria forca que construiu. Aí tem esse versículo de Provérbios 26, 27, que diz assim,
O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Então diz aí sobre, talvez, sobre karma, né? Diz aí sobre karma. Calma, Marcão. Poxa, Então, aí já é outra religião, é cara. outra religião, então, gente. Mas é só para vocês entenderem. E aí, quando Amã morre, Esther herda tudo que pertencia a Amã. E Mardoqueu, e aí ela coloca Mardoqueu para administrar tudo. Essa é a parte que o Vitor falou. Nós não devemos assim esperar recompensas terrenas por sermos fiéis a Deus. Ser fiel a Deus é uma obrigação que a gente tem. Mas, muitas vezes, nós somos recompensados aqui na terra. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu se dá muito bem administrando e o rei coloca ele como segundo homem ali na Medopérsia. Mas antes disso, Mardoqueu e Esther pedem ao rei misericórdia em favor do povo judeu. O rei fala assim: minha ordem não pode ser revogada. Lembra que isso aconteceu já lá atrás, no caso da rainha Vashti. Então, a lei não pode ser revogada. Só que ele dá o anel, papel, caneta, fala: escreve o que você quiser. Mardoqueu lá, com muita sabedoria, sacação, o nag dele ali, realmente, ele fala assim: beleza, eu vou fazer um decreto aqui que os judeus podem se defender. É traduzido em todas as línguas, de todas as províncias, é lido em todo lugar, o povo judeu comemora muito e se defende, mata todos os seus inimigos. Acho que um dia antes ali, do dia do massacre, ele se defende, coisa e tal. Alguns governantes medo-persas ali ajudam o povo judeu a se defender e coisa e tal. E aí eles têm essa vitória. Mardoqueu, ele sabe que o povo costuma esquecer muito facilmente, né? Então aí eles organizam essa festa para que o povo nunca esquecesse desse episódio, desse livramento e da providência divina sobre a vida deles, né? E fazem a festa de Purim, que é comemorada até hoje. E é isso aí. O livro de Esther fala a respeito dessa providência divina na nossa vida, mesmo quando o povo judeu estava longe de Jerusalém, essa providência divina. É isso, a gente está concluindo agora nosso tempo aqui de estudo, mas nós vamos conectar agora para Vamos direto para o orar. Zoom para a gente orar a respeito de tudo que a gente leu, ler sobre a soberania de Deus na nossa vida, ler para a gente ser sensível às ações de Deus na nossa vida e ser grato também, nós não sermos ingratos, né, cara? É isso, junte-se a nós agora no Zoom para a gente poder orar. Deus abençoe, boa semana. Todas as informações que você precisa na descrição do vídeo e até logo.